Bom, então, como eu estava dizendo antes, né, no clipe anterior, mais exemplos de fontes contínuas podem ser deduzidos para fontes lineares e planas, tá? Esses resultados eles podem ser encontrados na nossa bibliografia, por exemplo, o livro do Policarpos, o livro do Grigol também apresenta, né, como eu falei. Só que é semelhante, tá, ao que a gente fez. Então, eu acho que é mais interessante nesse momento se a gente tentar apresentar um sumário desses resultados, né? Numa forma organizada para todas as geometrias, para que seja realmente uma ferramenta útil, né? Para a resolução de alguns problemas, tá? Então, conforme foi feito anteriormente, eu apresentei os resultados para o que seria transferência de calor, né? Só que eles podem ser facilmente escritos ou generalizados para transferência de massa. Então basta só trocar o seguinte, trocar o alfa, né, difusividade térmica, por d12, difusividade de massa. Nas expressões apresentadas, onde aparecer, por exemplo, para fontes instantâneas, E0 sobre ρC em metro cúbico vezes Kelvin, eu substituo por massa em quilogramas, por exemplo, né, onde aparecer E0 sobre L ρC, substituo por M sobre L em quilogramas por metro, onde aparecer E0 sobre ρAC, né, em metro vezes Kelvin, substituo por M sobre A, massa por área, certo? Nas fontes contínuas, né, onde aparecer Q ponto sobre ρC, que vai estar em metro cúbico vezes Kelvin por segundo, eu substituo por M ponto, né, uma massa sendo emitida numa taxa em quilogramas por segundo, e por aí vai, né? Onde aparecer Q ponto sobre L ρC, eu substituo por M ponto sobre L, onde aparecer Q ponto sobre ρAC, eu substituo por M ponto sobre A. E o θ, né, que é T menos T infinito, para a transferência de massa, eu devo substituir por ρ1 menos ρ1 infinito, tá? Então, se eu fizer isso, eu tenho as relações válidas tanto para transferência de calor quanto para transferência de massa. Então, aqui tem uma série dessas expressões, algumas delas, obviamente, a gente já obteve, né, nos clipes anteriores, nas páginas anteriores aí, e outras são novas. Então, eu só vou passar aqui por elas rapidamente, identificar algumas diferenças, tá? Então, eu tenho fonte instantânea pontual emitindo no espaço infinito, né? Essa expressão a gente já obteve. Aqui eu tenho uma fonte instantânea pontual num plano infinito emitindo num meio semi-infinito, certo? Então, por exemplo, a fonte está na origem, né, em R igual a zero, só que ela está sobre um plano, né? E do lado de cá do plano, para cá ela não consegue emitir. Então, tudo que ela emitir é dobrado para o lado de cá, certo? Então, por isso que aparece aqui 4, né? Que é 2 vezes, ou 1 sobre 4, que é 2 vezes 1 sobre 8. Então, é como se ela tivesse um espelho aqui, tá? Então, ela não consegue emitir para cá simetricamente. Então, o que ela emitiria para cá rebate e dobra por outro lado, tá? E aqui é igual, a fonte instantânea, numa linear infinita, né? Emitindo no espaço infinito. E aqui o item 4, uma fonte instantânea linear num plano infinito emitindo no espaço semi-infinito, certo? Então a mesma coisa, aquela linha, aquela fonte linear, ao invés de emitir igual para os dois lados, não emite para o lado de cá e rebate e emite só para o lado de cá, certo? Tá? Aqui é a mesma coisa, para fonte plana infinita, emitindo no espaço infinito, né? E aqui a mesma fonte plana infinita emitindo no espaço semi-infinito. Aí dobra, certo? Aqui eu tinha 1 multiplicando, aqui eu passo a ter 2 multiplicando, tá? Ou seja, é um pulso de magnitude 2 vezes E0 emitindo em um lado, né? Aqui, agora as fontes contínuas, né? A fonte contínua pontual emitindo no espaço infinito, a fonte contínua pontual em um plano infinito emitindo no espaço semi-infinito, né? Era 1/4, multipliquei por 2 porque rebate, né?
vira ao meio. Aqui a fonte contínua linear emitindo no espaço infinito. Eu tenho a expressão aqui e aparece uma nova função, tá? Essa função aqui, notem, ó, aqui foi tudo exponencial, estou voltando tudo aqui, tá, pessoal? Tudo exponencial, tá? Tudo exponencial nas fontes instantâneas. E aí nas fontes contínuas, função erro para fonte pontual, já não é mais exponencial, já é função erro, que é integral de uma exponencial, tá? E aqui na fonte linear é uma outra função integral também, que é a chamada função exponencial integral. Ela tem esse símbolo aqui, EI, tá? E ela matematicamente é definida como isso aqui, ó. EI de x é a integral de x a infinito de exponencial de menos o argumento dele integrando, né, sobre o U, tá? Então, a definição dessa função, até a tabela dela, né, os valores tabelados, estão lá no Policarpos, tá? Mas ela pode ser programada, digamos assim, né? Se porventura vocês precisarem disso no futuro, ela pode ser programada, ou até em alguns pacotes, talvez linguagens e tal, não sei, Python, MATLAB, né? Ou próprio linguagens simbólicas aí, matemática, Maple, deve ter ela implementada já, tá? Então, sobre esse aspecto eu acho que não tem muita preocupação. Aqui a fonte linear contínua num plano infinito emitido no espaço semi-infinito, então de novo só multipliquei por 2 aqui, ó, tá? E as relações para fontes planas, tá? Fonte plana contínua emitindo no espaço infinito, fonte plana contínua emitindo no espaço semi-infinito, tá bem? E aparece aqui exponencial, função erro e tal. Tá? Então é um compilado aí de soluções que são, digamos assim, ferramentas, tá? para uma utilização posterior. Né? E como eu havia dito, né, parte que envolve equações diferenciais parciais, a gente não vê, apesar de ter aparecido num exercício ali, eu coloquei no exercício para vocês. Né? Eu sei que isso foi assunto de alguns cursos de graduação que vocês fizeram, né? Então, e também assuntos de disciplinas no próprio POSMEC, ali, de equações diferenciais parciais. Então, eu sei que alguns exemplos são da parte de calor ali, né? Então, eu deixo para falar um pouco, eu deixo um pouco disso lá para as outras disciplinas, tá? Uma vez que o nosso tempo aqui é curto, né? E sendo assim, aqui essa é a última página do nosso capítulo, tá bom? Então, o próximo capítulo a gente vai falar sobre problemas de fronteira móvel, tá?